Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, na aula de hoje, nós vamos lá para o capítulo 9, função polinomial do primeiro grau, ok? Primeira coisa, vamos entender o que é uma função, né? Vamos entender mais o que significa, qual é o conceito de função, aonde que eu uso, quais as aplicações. Então, a primeira coisa vai ser isso, tá? Então, olha só, preparei uma explicaçãozinha aqui para a nossa aula de hoje. Função é uma relação que pode ser expressa por pares ordenados, x e y. Agora nós vamos voltar a estudar com os dois termos, as duas incógnitas, aonde o valor de y, então ele seria um resultado, digamos assim, uma definição de uma operação com o x, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, a forma representada, a definida, né? Então, a definição seria assim: o valor do y é igual a um número multiplicado com x e, em algumas vezes, vai ter mais uma constante, que nós chamamos de b. O a é um valor numérico e o b é o valor numérico, para vocês entenderem. Então, nós chamamos de números reais. O a não pode ser zero. Por quê? Porque se tiver um número zero aqui multiplicado com x, vai dar zero e o x desaparece. Então, não tem como, tá? Nós chamamos o x de variável independente e o y de variável dependente, porque depende do valor que vai dar o resultado do y, tá? Então, vamos lá. Vamos começar já a observar alguns exemplos aqui e aí depois eu volto a explicar melhor. Aqui, pessoal, é uma situação, até eu peguei do livro de vocês, que fala assim de uma corrida de táxi. Então, imagina só uma corrida de táxi. Quando você entra no táxi, tem uma taxa. Aqui nessa cidade que foi feita esse probleminha aqui, foi chamado então de bandeirada no valor de R$3. A gente chama de bandeirada o valor fixo, ó. R$3. Então, o fato de você entrar no táxi já está pagando ali o valor fixo nessa situação. Mais R$2,50 por quilômetro rodado. Se você andar 1 quilômetro, paga R$2,50 mais o R$3. Se você andar 2 quilômetros, R$2,50 com R$2,50 dá R$5 mais a taxa fixa. E assim sucessivamente. O que eu quero mostrar agora para vocês, explicar, mostrando o conceito de função, né? Através dessa situação problema. Então, diz assim, ó. Escreva a fórmula que expressa o preço y. Lembra que eu falei para vocês que o y é o total? Então, o preço y de uma corrida x em quilômetros. Olha só, o preço y, eu digo que o total y é igual à corrida, o valor da corrida, certo? Vamos pensar no seguinte, então. Se o valor da corrida é a bandeirada mais R$2,50 por quilômetro rodado, eu vou chamar o quilômetro rodado de x, porque eu não sei, ele é um valor, uma variável independente, ele vai ficar sendo alterado. O que eu sei que eu tenho que pagar quando eu entrar no táxi? R$3, correto? Mais os quilômetros rodados, porém, cada quilômetro rodado vai ser multiplicado por R$2,50. Então, ó, aqui está a lei de formação. O que é lei de formação? Lei de formação é a fórmula que faz eu chegar no resultado correto para este probleminha. Então, para cada situação, nós criamos uma nova lei de formação. Para este problema aqui envolvendo o táxi, a lei de formação é a seguinte: y igual a 3 mais R$2,50 vezes x, aonde 3 é o valor fixo, R$2,50 é o valor que vai ser multiplicado pela variável, pelo x. Então, se eu andar 3 quilômetros, multiplico por 3 o R$2,50, né? E aí, somamos com o valor fixo da bandeirada. Se você andar 10 quilômetros, multiplica por 10 o R$2,50, em seguida soma com a variável. Aqui nós temos uma situação problema envolvendo função. Então, ó, o y está sendo, digamos assim, o resultado, o valor total, né? E o x é a variável, é o valor que nós estaremos alterando na medida que formos resolvendo o probleminha. Letra B, ó. Então, pensando um pouco nessa situação ainda, tá? Ainda nessa situação. Pensando o seguinte:
O senhor Souza tomou um táxi dessa companhia e fez uma corrida de 18 quilômetros. Então, como que nós vamos fazer agora? Se nós já temos a lei de formação, nós escrevemos ela, deixa eu deixar bem pequeno, aqui. Nós escrevemos a lei de formação e agora substituímos, então, o valor do X, porque o X indica os quilômetros, tá? Então, uma pessoa vai pagar R$3 de uma taxa fixa do táxi, mais R$ 2,50 multiplicado pelo quilômetro. Qual é o valor do quilômetro? O valor não, perdão, a quantidade de quilômetros, 18. 18 quilômetros. E agora nós resolvemos. Então, assim, pessoal, uma vez encontrada a fórmula de definição, enquanto você estiver falando da mesma situação, usa a mesma formulazinha, tá? Então, vamos lá, 2,50, deixa eu fazer aqui, 2,50, ó, vamos começar com a multiplicação, né? 2,50 vezes 18 e depois somamos com 3. 2,50 vezes 18 quilômetros deu R$45. Somando com 3, R$48. 48 é o valor do Y para quando o X vale 18 quilômetros. Se o X é 18 quilômetros, o resultado final da conta deu R$48. Quanto ele pagou por essa corrida? Então, ele pagou R$48, tá? Nessa mesma situação, vamos lá. Aqui. Mirtes pagou, agora uma outra situação, em que uma pessoa já pagou, tem o valor total e nós queremos voltar para o resultado ali, né? Para a formulazinha. Mirtes pagou R$26 por uma corrida, ó, ela já pagou o valor total de R$26. Nessa localidade, qual foi a distância? Então, vamos pensar que dos R$26 que a Mirtes pagou, tem o valor fixo, que já é os R$3, então, nesse caso, dá 23, tirando o valor fixo. Agora, cada quilômetro é 2,50. Então, o que nós fazemos com 23? Dividimos por 2,50. Essa é uma maneira de fazer o cálculo mental. Também dá para montar a equação ali, né? R$23 dividido por 2,50, que foi pago por quilômetro. Opa, deixa eu arrumar aqui de novo. R$23 foi o que ela pagou, né? Sabemos que ela andou alguns quilômetros e cada quilômetro custa R$2,50. Então, a gente vai dividir por 2,50, deu 9,2 quilômetros. Então, quer dizer que a Mirtes tomou esse táxi, fez a sua viagem, 9,2 quilômetros, o valor que ela pagou, então, foi R$26, tá? Aqui é um exemplo, mas tem vários exemplos que nós poderíamos aplicar com funções. Por exemplo, a quantidade de água gasta na torneira da sua casa resulta na conta ou na fatura de água. Quanto mais você deixa a torneira aberta, mais fica caro a conta de água. Quanto mais tempo fica no chuveiro, maior é o consumo. O Y pode ser chamado de consumo, o X pode ser chamado de litros de água, enfim. Então, aqui, pessoal, vamos ver um pouquinho mais da definição. Lembra que eu falei para vocês, ó? Eu falei o seguinte, tá? Deixa eu só arrumar aqui, deu uma travada ali. Então, ó, lembra que nós falamos, vamos voltar na definição, por isso que é legal pegar um exemplo, aí vai ficando mais fácil. A função é uma relação que pode ser expressa por pares ordenados, x e y, obtendo, segundo uma tal lei, que para cada valor de x existe um valor do y correspondente. Outra coisa que nós vimos anteriormente. Dizemos que x é uma variável independente e y é dependente. Por quê? Porque o y depende do x, o x não depende do y. Foi isso que nós observamos aqui, pessoal, ó. O y dependia da quantidade de quilômetros, os quilômetros não dependiam do valor, né? Isso é uma consequência. Então, aqui nós também conhecemos, podemos já chamá-la de função polinomial do primeiro grau ou uma função afim, tá? Ela é conhecida assim também. Então, a lei de formação. Aqui estão
digamos, está organizado todo o conteúdo, mas que nós ainda estaremos estudando, né? O que é a lei de formação? É a fórmula. Então, quando nós encontramos aqui a formulazinha que resulta na corrida de táxi, nós fizemos uma lei de formação. Toda função tem uma lei de formação. A partir da lei de formação, nós encontraremos o resultado final, ou seja, o valor do y depende do x. Então, quando eu substituo o x na formulazinha, que nem aqui a lei de formação desse exemplo era y igual a 3x mais 10. Cada vez que eu substituir o x por 1, por 2, por 3, eu encontro outro resultado para o y, tá? Gráfico de uma função. Como que nós montamos o gráfico de uma função? Usando o valor de x e y. Nem nesse caso, eu usei 1 para x, resolvendo o valor do y deu 13. Na hora de colocar no gráfico, eu uso 1 para x, 13 para y. Aqui, 2 para x e o resultado que deu a conta, que no caso foi 16, para o y. Neste caso, 3 para x, o resultado da conta deu 19, 19 é o valor do y. Nós já vamos ver os gráficos, tá? E também, só para vocês já conhecerem que temos dentro dessa função afim a função crescente e decrescente, ó, pessoal. Então, a função crescente e decrescente. Quando é uma linha reta na função afim, quando ela é, na verdade, a função polinomial de primeiro grau sempre dá uma reta. Se ela estiver nessa direção, ó, como se estivesse subindo, ela é crescente. Se ela estiver na direção contrária, então se ela estiver para o lado da direita, ela é crescente. Se ela estiver para o lado da esquerda, decrescente. Outra coisa que nós podemos observar também é quando o termo A for maior que 0, ou seja, se o... Ali na hora de montarmos a função, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó, na definição, se o valor do A, ou seja, o valor que está com o x for positivo, a função é crescente. Se for negativo, a função é decrescente, tá? Vou dar um exemplo logo para vocês das duas funções lá nos gráficos. Então, isso aqui tudo é uma definição. Agora, nós vamos ver ela na prática. O gráfico de uma função. O gráfico ele é muito importante, porque com o gráfico nós conseguimos representar e observar o que aconteceu com o decorrer do tempo. Esse conteúdo de função é muito usado no dia a dia, quando nós olhamos os índices de taxas de juros, quando nós olhamos coisas relacionadas tanto à economia, ou eu quero saber o tempo de vida útil de um celular, ou enfim... As indústrias trabalham muito com isso, mesmo sem saber que é a própria da matemática. Então, sempre que eu quero fazer um relatório de uma empresa, um relatório financeiro, vai aparecer gráficos e nada mais é do que conteúdo de funções. Lembrando que tem a função polinomial do segundo grau, nós estamos ainda na do primeiro grau. O que diferencia primeiro e segundo grau é o expoente. Quando x está com expoente 1 ou sem expoente, nós dizemos que é primeiro grau. Quando tem o expoente 2, dizemos que é do segundo grau, tá? É conforme, igual acontece nas equações. Eu peguei aqui alguns exemplos, vários, né, na verdade, só para mostrar para vocês o plano cartesiano, ó, diversas maneiras, para a gente estar conversando e fazendo alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos na prática entender quando que eu uso o plano cartesiano. Olha só, galera, vocês vão ver que é bem fácil, tá? Isso aqui é um conteúdo legal, bacana, ótimo, vocês vão gostar bastante. Vamos relembrar os conceitos do plano cartesiano. Então, nós temos a linha do x, né, os dois eixos, o eixo horizontal. Então, deste lado, ó, bem no meio tem o 0, tá? Deixa eu arrumar aqui. Bem no meio, nós temos aqui o 0. Desse lado, é como na reta numérica, o x é positivo. Do outro lado, como na reta numérica acontece, são os números negativos, porém é no eixo x. Eu chamo do eixo das abscissas, tá? Então, só para vocês já irem acostumando, abscissa. Quando aparecer a palavra abscissa, você já sabe que se refere ao eixo x, abscissa. O eixo y na vertical, então é como se fosse o termômetro. Acima do 0, positivo. Abaixo do 0, negativo.
Como o y depende do x, o y é dependente do x, então nós chamamos de ordenada. O que é uma pessoa ordenada, ordenado? É a pessoa que recebe ordens. Então, o y recebe ordens do x. O que isso nos indica? Que quem comanda tudo é o x. Começamos sempre anotando os pontos pelo x. Digamos que, antes de eu fazer alguns exemplos, eu só vou colocar o valor de x e y, tá? Digamos que eu tenho um x valendo 3 e um y valendo menos 2. Menos 3 e menos 2. Estou jogando valores aleatórios, tá? Digamos que o x vale 2 e o y vale positivo 1. Pode até deixar sem o sinal de mais. Digamos que o x vale 4 e o y vale 4, os dois positivos. Como que eu faço agora para anotar esses pontos no plano cartesiano? Então, ó, uma coisa que vocês têm que observar sempre é que vocês começam pelo x. O x é o principal, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo x. Vou fazer uma tabela só para a questão da organização. O x, o ponto do x, então, menos 3 e o y, menos 2. Vem aqui no x, ó, eixo do x, procura o menos 3, tá aqui o menos 3, a gente vai ver se vai descer ou vai subir, depende. O y é menos 2, eu vou ver o menos 2 no eixo do y, fica para baixo. O que a gente vai fazer agora? O encontro deles, ó, é o ponto que nós vamos marcar. Lembraram do plano cartesiano? Esse conteúdo aqui a gente já viu em diversas vezes, tá? Só a diferença é que nós vamos aplicar agora a função no plano cartesiano. Aqui, o x vale positivo 2 e o y positivo 1. Então, primeira coisa, quem manda é o x. Eu começo com o x, positivo 2. Eu venho aqui, positivo 2, e vou subir até o positivo 1 do y. Ó. Faço só um pontilhado, só para vocês poderem ver melhor. E marco uma bolinha. Ali é o ponto. Próximo. X vale 4 e o y vale 4 positivo. Então, eu vou marcar no eixo do x, 4 e no eixo do y, 4. Ó, aqui, ó. X, 4, y, 4. Marquei. Poderíamos colocar outros pontos? Vamos lá. Vamos dizer agora, só para a gente treinar, tá? Depois vocês vão fazer isso aqui. O x vale menos 3 e o y vale 0. O x vale 0 e o y vale 4. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo com o x, menos 3 do x. Aqui eu venho no eixo x, o menos 3 é do outro lado. Menos 3. Menos 3, vou até trocar de cor. Menos 3, porém, o y é 0. O que acontece? Então, quando é 0, ele fica em cima do eixo. Se o 0 está no y, fica no eixo do x. Se o 0 está no x, o resultado fica no eixo do y. Então, ó, menos 3 no x, o resultado tem que ficar no eixo do x, porque no y não vai para lugar nenhum, porque o 0 é na linha. Então, o ponto fica em cima da linha. Aqui, ó, 0 para x, eu estou na linha. 4 para y, ele vai lá no 4 do y, porém, ele não sai, ele fica em cima da linha. Sempre que aparecer o 0 nos pontos, eles ficam em cima da linha, ok? Vamos começar a fazer agora alguns exemplos. Então, eu expliquei separadamente para vocês, ó. Expliquei o que é função, conceito de função. Depois, expliquei o plano cartesiano. Né? Coloquei aqui o plano cartesiano. E agora, nós vamos fazer juntos as duas coisas, tá? Então, vamos lá. Deixa só eu ver o que eu estou mexendo aqui. Aqui, ó. Ah, ele está no mesmo plano. Aqui. Vamos lá. Então, pessoal, olha só, quando eu falo em função, ó, a palavra diz função, uma coisa está em função à outra. Então, olha só, deixa eu arrumar, calma aí, aqui. Vamos dizer que eu tenho x, uma certa função, né, que a função pode ser da seguinte forma, x mais 3. E o resultado final, vamos chamar de y, tá? Montando isso daqui, uma lei de formação, y é igual a x mais 3. Essa é a lei da formação,
Então, para cada valor de x, vai alterar o valor do y, certo? Eu vou pegar o valor do x e vou somar com 3. Então, vou jogar alguns valores aqui. Vou dizer que o x vale menos 1, o x vale 0 e o x vale positivo 1. Essa tabela é uma maneira de organizar, mas você pode colocar só o resultado x, o valor do x e o resultado do y, se você preferir, tá? Eu gosto sempre de organizar assim. Vamos lá. O x aqui, menos 1. Então, menos 1. O x nessa linha, 0. O x nessa linha, positivo 1. Vamos só montar a conta e o resultado jogamos lá no y, tá bom? Então, vamos lá. Mais 3, ó, o 3 é da fórmula, mais 3, mais 3. Então, eu pego o valor do x, eu só estou alterando o x. Aí, eu resolvo e vejo quanto que vale o y, tá? Então, vamos seguindo aqui. Menos 1 mais 3, então eu tenho 3 desconto 1, vai ficar positivo 2. 0 somando com 3 vai ser o próprio positivo 3. Menos 1, perdão, mais 1 com mais 3 vai ficar positivo 4. Tenho os valores para x e tenho os resultados, valores para y. Como que eu faço para colocar no gráfico? X, y, x, y, x, y. Se você quiser escrever de novo ali, pode chamar de ponto A, ponto B, ponto C. E aí você escreve quanto que vale o ponto A. Vamos lembrar das coordenadas cartesianas. Então, ponto A começa com o x. X vale menos 1. Quando o x vale menos 1, o y vale positivo 2. Beleza. Ponto B. Ponto B. Quando o x vale 0, o valor do y é positivo 3. Ok? Próximo. Ponto C. Quando x vale positivo 1, o y vale positivo 4. Ok? Até aqui? Calculamos, essa tabela foi uma organização. Agora, você vai lá no gráfico e coloca todos eles, ó. X é sempre o primeiro, menos 1 e o y positivo 2. Venho aqui, x menos 1. Esse gráfico não está muito favorável, né? Eu peguei alguns diferentes um do outro, mas vamos lá. Vou deixar ele maiorzinho assim, acho que vai melhorar um pouquinho. Ah, deixa eu fazer uma coisa, eu acho que vai ajudar mais, pessoal. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui e colocar embaixo. Vai melhorar agora. Aqui. Tá? Daí fica mais fácil pra gente fazer do que usar aquele. Aquele gráfico tá muito grande, tá complicado. Reduzir aqui. Só um pouquinho, tá? Isto aqui. Beleza. Então, o A. Ponto A, o x, primeiro sempre é x. O x vale menos 1, o y vale positivo 2. X, ó, positivo desse lado, x negativo desse lado. Y positivo para cima, y negativo para baixo. Menos 1 e 2. Então, eu venho aqui no x, mais ou menos pelo meio aqui. Menos 1 do x, ó. E o 2 estará aqui. Pode só fazer um pontilhado, não risca assim igual eu fiz, tá? Eu só fiz isso para mostrar. Ponto A, vou chamar de ponto A. Ponto B, 0 para x e 3 para y. O 0 do x está aqui. Se tá 0 para o x, vai ficar em cima da linha do y, né? 0 para x, 3 para y. Vai estar mais ou menos por aqui. Ponto B. Vou escrever aqui, ponto B. Ponto C. 1 para x e 4 para y. 1 para x, sobe até o 4 do y. Mais ou menos por aqui, ó. 1 e 4, ó. O 4 tá ali. Ponto C. Agora, feito isso, pessoal, ó, o que que vocês vão fazer? Nós falamos de função, então, o que que acontece na função? Nós traçamos os pontos. Então, é bom você saber qual foi o primeiro, o segundo e o terceiro, por isso que pode colocar ponto A, B e C. E aí, você pega agora uma reta e traça.
Qual que é o nome dessa linha, dessa reta? É conforme a fórmula. Qual que era a fórmula? Y igual a x mais 3. Eu venho aqui, eu gosto sempre de colocar um nomezinho. Y igual a x mais 3. Pode colocar em cima do gráfico mesmo, não tem problema. Por quê? Porque depois, digamos que você está fazendo uma outra reta, né? Digamos que você está lá, fez um outro, não quer construir um outro plano cartesiano. Então, você quer usar o mesmo. Tá lá, x, aí a fórmula vai ser x mais 1 e aqui vai ser o y. Ó, lei de definição, y igual a x mais 1. Só organizei e coloquei aqui no gráfico. Aí, digamos que nós jogamos valores para x. Vou trocar esses valores para não ficar igual, acho que fica melhor. Vou colocar aqui 2, 4, 6. Disse que o x vale 2, então 2 mais 1 vai dar 3. O x vale 4 agora. 4 mais a formulazinha tem a constante que é 1. 4 mais 1 vai dar 5. Eu disse que o x vale 6. 6 mais 1, quanto que vai dar o resultado do y? 7. Agora, nós vamos vir aqui, vamos marcar. X vale 2 e o y vale 3. 2 e 3, ó. Percebam que quando você trabalha mais que uma reta, elas começam a ficar meio misturadas. Então, por isso que você tem que definir, colocar o nomezinho dela ali. X, 4, y, 5. X, 4, o y, 5 vai ser mais ou menos por aqui. X vale 6, y vale 7. X vale 6 e o y mais ou menos por aqui, o 7. Aí, a gente traça, ó. Então, o que aconteceu aqui? Fizemos dois gráficos praticamente juntos, por isso que eu gosto que vocês escrevam, então. Y igual a x mais 1. O ideal é escrever isso aqui lá para cima, para não ficar misturado aqui, tá? Então, a gente pode apagar aqui, ó. E escrever ali conforme era aquela outra, vamos ver, era x mais 3. Aí a gente vem aqui, coloca, é como se fosse um nome. Quando você escreve a definição, é como se você escrevesse o nome. Essa reta tem esse nome, sabe? Igual um texto, quando você escreve e tem um título, é como se fosse isso. Então, é isso, pessoal. O que eu vou falar para vocês? Seguinte, ó. Lembra aquele negócio que eu falei do x? Então, se o x está positivo, a função é crescente, ó, para esse lado é crescente. Se o x fosse negativo, digamos assim, se você faz uma operação y igual a x, x mais 1, beleza? Vai ser uma função crescente, porque o valor do a é o que está junto com x. Quando não tem nada, vale por 1. Então, quando o a é maior que 0, a função é crescente, certo? Se o valor do x for negativo, então, digamos que fosse y igual a menos x mais 1. O valor que estaria aqui, você vai dizer, não tem número, mas vale por 1. Seria um valor menor que 0. Menos 1 é menor que 0. Então, a função seria decrescente. Na prática, a reta fica para o outro lado. Ao invés da reta ficar virada para cá, a reta ficaria para o outro lado. As duas retas para o outro lado, tá? Então, virada para este lado, a função é crescente. Virada para o outro ladinho, descendo como se fosse para o outro lado, a função é decrescente. Só para vocês entenderem um pouquinho mais disso, tá? E eu vou deixar algumas atividades selecionadas no livro de vocês, mas só para vocês entenderem como a tabela aparece ali, ó. Por exemplo, aqui eu tô na página 93. Ela já mostra a tabela e tem a função, ó. A lei de definição, y igual a x mais 2. Então, o que você vai fazer? Não tem um espaço para fazer a conta, você pode fazer do lado ou de cabeça. Se o x vale menos 2, você faz menos 2 somado com 2. Você vai ver que o resultado vai dar 0. Coloca 0 aqui. O x vale 0. No lugar de x, 0. 0 com 2 fica 2. Coloca o resultado aqui. Você já vai fazendo de cabeça, entende? Aquela operação que eu fiz lá, você já faz aqui de cabeça, coloca o resultado. Depois, você pega e vem, ó, x e y. Procura aqui, x e y e marca o ponto. X e y e marca o segundo ponto, tá? É assim que faz essas operações. Vou deixar algumas atividades, deixa eu explicar aqui. Vou deixar algumas atividades aqui para vocês no começo do livro.
algumas leituras aqui sobre Galileu Galilei. Eu peço que vocês façam para vocês entenderem melhor, tá? Para vocês conseguirem entender melhor esse conteúdo. Aqui, ó. Então, você vai escrever a sentença. Vamos ver como é que você está na linguagem algébrica. Y representa o x aumentado de 9. Então, se representa, a gente coloca y igual x mais 9. O que eu quero que você só escreva as leis de formação aqui, tá bom? Aguardo vocês na aula ao vivo para a gente conversar, tirar as dúvidas. Um abraço, bons estudos, galera. Tchau, tchau!